Obrigada, Tony. Boa tarde a você, boa tarde, Vitor, boa tarde a todos os ouvintes, né? É sempre um prazer estar aqui. Esse horário é um horário bom porque todo mundo tá ali, né, na horinha, saindo pro almoço, então dá tempo de escutar e a gente reforçar aqui a importância, né, desse momento, porque eu sempre falo que, assim, quanto mais a gente fala sobre o uso do protetor solar, a gente reforça esse assunto, ainda é pouco. As pessoas ainda têm dúvidas, ainda tendem a não usar esse protetor quando o período está mais nublado ou quando está dentro de casa. Então, a gente tem que reforçar isso cada vez mais, até porque a gente sabe, por exemplo, esse mês de dezembro, além do dezembro vermelho, né, existe o dezembro laranja, que é um mês em que a gente dedica essa atenção maior à prevenção ao câncer de pele, né? Que é o tipo de câncer mais comum, né? Então, olha como a importância da gente falar sobre isso. E reforçar que a principal forma da gente prevenir é através do protetor solar, é através da prevenção de exposição ao sol, né? Então, isso a gente se faz usando o protetor. Por isso que sempre é importante a gente bater nessa tecla, protetor solar em todos os horários. Reaplicar esse protetor a cada 2 horas ou a cada 3 horas, né? Além do protetor solar, a gente tem camisas de proteção, tem chapéu, tem boné, tem luvas, tem várias formas hoje da gente estar se protegendo, né? Então lembra, quem está ouvindo agora, usa o protetor solar, mesmo o dia nublado, mesmo aquele dia que amanhece gostosinho, chuvoso, coloca o protetor solar, porque o raio que é o causador do câncer de pele, ele está presente o tempo inteiro, né? Então, desde o amanhecer até 5h30, 6 horas da tarde, a gente precisa estar protegido. Isso é muito bom, muito positivo, né? É seguir essas orientações. Eu sei que nós temos, como eu falava, que nós temos uma região que propicia, né, muita exposição ao sol, seja o homem do campo, seja aqui trabalhadores como mototaxistas, enfim, e outras profissões também. Tem uma grande incidência mesmo, tá interligado, doutora Samara Godoy, locais que tenham um sol mais forte, está relacionado mesmo a mais casos de câncer de pele? Sim, sem dúvidas, Tony. Inclusive, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, ela fez, assim, a gente reforçou muito a importância do uso do protetor solar a partir dos 6 meses de idade, né? Então, imagina, muitas vezes a gente leva uma maior quantidade de sol desde o nosso nascimento até os 18 anos de idade. É uma incidência muito grande ali, né? Porque a gente vai muito à praia e veranear e se expõe muito ao sol. Então, até os 18 anos de idade, muitas vezes é a quantidade de tempo maior que a gente levou ao sol, né? Porque tem pessoas que chegam no consultório e dizem, doutora, mas por que isso tá aparecendo na pele se eu não levo o sol? Já faz tanto tempo que eu não levo o sol. Então, é a sequela daquele período lá, ó, que levava sol, que às vezes pegava um bronzeamento, né? Que ia à praia. E na nossa região, muitos agricultores, né? Mototaxistas, pessoas que trabalham diretamente expostas. Então, isso faz com que aumente, sim, né, a incidência de câncer de pele, e a gente vê muito isso no consultório, e eu reforço sempre a importância. Você é mototaxista, passa seu protetor e ainda usa uma camisa de proteção que vai estar ali o tempo inteiro circulando no sol, né? O agricultor também, às vezes não gosta, eles reclamam muito, doutora, mas eu não gosto da camisa de manga comprida, eu tenho o hábito de usar só camisa curta, de botão, mas aí a gente tem que fazer aquela parte também nossa, né? A gente não tem que ir conciliando ali, tentando se adaptar. É aquela coisa, doutora Samara Godoy, se não tentar prevenir, né, fazer a prevenção, depois vai estar gastando dinheiro, porque vai aparecer sintomas, e o câncer de pele, ele também, gente, pode levar à morte se não for tratado. Então depois você vai estar gastando dinheiro, o seu tempo, né? Em vez de você estar trabalhando, você vai estar gastando tempo para ir no médico, porque vai ter que tratar já da doença instalada, né? Então não custa nada, né? Você gastar ali 20, 30 reais com um protetor solar mensalmente, se vai preservar a sua pele e vai livrar de um câncer, né? Então é bem melhor prevenir, né? A história da prevenção, ela ainda é a tecla principal a ser
batida direto, né, doutora? Exatamente, Tony. Eu acho que a prevenção é tudo, né? É muito importante. Mas, claro, uma pessoa já desenvolveu uma lesão de câncer de pele também não vai se desesperar, né? Também, achar que não vai ter solução, porque tem solução, tem cura, né? Através da cirurgia a gente consegue mais de 95% de chance de cura, né? Então a gente faz a cirurgia, o paciente vai para casa na mesma hora, já resolve, mas é importante percebeu qualquer lesão diferente, perceber um sinal que está ali, que mudou, uma manchinha que não cicatriza, um ferimento que não cicatriza, lembra, dá um prazo ali de 30 dias, não melhorou, procura seu médico dermatologista, porque a gente pode estar perdendo a chance de tratar uma lesão já numa fase inicial, de resolver completamente, às vezes nem precisa de cirurgia, né? É uma lesão ainda pré-maligna que a gente fala, pré-câncer de pele, e se já for um câncer de pele, opera, resolve com tranquilidade, o paciente fica curado. Então eu sempre reforço isso, não deixe de procurar o médico dermatologista por medo, né? É muito melhor tratar prevenido que ir guardando aquilo e aí sim chegar numa fase avançada ou já ser um câncer de pele de um tipo grave, né, como o melanoma, por exemplo, que precisa realmente de quanto mais antecedência no diagnóstico, melhor. Tem muita gente que demora a procurar o médico justamente por conta desse medo, né, doutora? Muitas pessoas têm atrás medo. De doença, né? Pois é, tem medo do diagnóstico, né? E aí tem muita gente que fala isso, não vou procurar médico não, porque se eu for, eu sei que eu vou achar muita doença lá, né? Um pensamento extremamente equivocado, né, doutora? Exato. Quanto mais cedo a gente procurar o médico, melhor, né? Melhor, exatamente, cara. Isso é uma coisa que a gente vê muito ainda, né? Por incrível que pareça. Mas, gente, não é assim procurar, né? É importante, por isso que é tão importante reforçar. Por que a gente faz um check-up anualmente? Final de ano, geralmente as pessoas passam por um check-up ou início de ano, né? Então, cardiologista, ginecologista e o dermatologista também entra nesse check-up anual, né? Porque a gente diz assim, olha, em um ano a gente consegue observar ali as mudanças que aconteceram naquela pele, um sinal novo que porventura tenha aparecido, né? Uma pinta que mudou. Então é uma oportunidade de diagnosticar de repente numa fase bem inicial, né? Em que resolve ali completamente rápido, né? E nada melhor do que pegar uma coisa numa fase inicial e resolver do que ficar aguardando. Então não tenham medo, que tem cura, tem tratamento, né? É um dos cânceres, qual a incidência dele no Brasil a nível estatístico, doutora Samara? É o mais comum, né, Tony? De todos é o mais comum. Existem 3 tipos de câncer de pele, né? O carcinoma basocelular, que esse é o mais frequente de todos, né? O carcinoma espinocelular, que é intermediário, e o melanoma, que esse, apesar de ser a incidência mais baixa, mas é o mais grave de todos, né? O melanoma é aquele que é uma pinta, uma manchinha escura, uma pinta escura que aparece ali, né? Ou aparece essa pinta nova, ou uma pinta que já existia, uma manchinha que já existia naquele paciente, mudou, né? Tá mudando de cor, tá mudando o aspecto, tá ficando áspera. Então, qualquer mudança já é um sinal para procurar ali o médico dermatologista. Então, desses 3, o carcinoma basocelular, que é o CBC, é o mais frequente de todos. É o mais comum câncer do Brasil, né? Quando se preocupar, doutora Samara Godoy, por exemplo, com um sinal, você tem um sinalzinho ali no corpo e aí você percebeu que ele inchou, então inflamou, é um alerta para isso também, ou não tem nada a ver questão de sinal? Porque eu vejo que muita gente se preocupa, doutora, eu tinha um sinal e, né, daqui a pouco ele tá diferente. É para se preocupar, é para buscar ajuda ou não é por aí, doutora? É sim, né? Então essa é uma forma que existe, inclusive, uma regra que a gente fala, a regra do ABCDE, né? Que essa regra se aplica para a própria pessoa fazer um autoexame. Como existe o autoexame da mama, existe o autoexame da pele também. Claro que esse não é um autoexame tão fidedigno, tão importante como aquele que a gente faz no consultório, que vai usar aparelhos, né? Dermatoscópio, aparelhos que vão enxergar ali as características daquela lesão. Mas é para isso, é para alertar, né? Então a pessoa está em casa ou tem um avô, uma mãe, um pai, percebeu alguma coisa, opa, esse sinalzinho não existia aí, ou então ele mudou, como eu vou falar algumas dessas características. Então é para alertar e procurar o quanto antes o dermatologista, né? Então vamos a uma regrinha do ABCDE. O A, de assimetria, então você tem aquele sinalzinho ali, pega uma régua, divide ele ao meio. Se você achar que a parte superior, a parte de cima está diferente da parte de baixo, já é um sinal, né? Então, opa, ele é diferente, não é tão
bem certinho, aquela coisinha toda igual. O B de bordas irregulares, então é aquele sinal que ele tem um aspecto diferente. Por exemplo, aparece uma estrela, ou parece uma flor, parece um raio solar, ele não é todo redondinho, né? Então também já é uma outra coisa que chama a atenção. O C de cor, né? Então, quando um sinal tem mais de uma cor, já deve ser examinado também pelo dermatologista. Então, é um sinal que era todo marrom e agora ele está um marrom claro, um marrom escuro, ou então ele está um marrom e um preto, ou ele está uma área marrom e uma área um pouquinho esbranquiçada, mais clara. Então, teve mais de uma cor, alerta também, né? O D de diâmetro, de tamanho. Então, se é um sinalzinho maior que 6 milímetros, ou um sinal grande, vamos dizer assim, um sinal que cresceu, que é grande, é uma outra alerta. E o E de evolução. Então, doutor, esse sinal ele era bem pequenininho e ele cresceu. Ou então ele tinha só uma cor e agora ele tem mais de uma. Ou então ele era liso, normal, não sentia nada, de repente ele tá áspero, tá cascarrento, né? Então, esse ABCDE é para ter uma alerta geral com relação a uma pinta que a pessoa tenha. Mas não é só isso, porque esse aí, ele fala mais assim para prestar atenção em relação ao melanoma, que é aquele tipo de câncer de pele mais grave, né? Mas existem os outros tipos que são os mais comuns que a gente falou aqui, que apesar de não ter a gravidade do melanoma, mas ele vai destruindo, né? Ele vai ali aos pouquinhos modificando e deformando uma região onde ele está. Por exemplo, o nariz, alguém já deve ter visto quando vai nesses hospitais que são específicos de tratamento, né? Percebem lá um paciente que está com o nariz todo desfigurado, né? Então aquela lesão ali já abrindo aquela pele, ou uma metade do rosto já toda, digamos assim, consumida por aquela lesão. Então esse é um paciente que retardou muito a procura, né, pelo dermatologista, porque como eu falei, a cura acontece em 95% das chances de 95% de cura, né, quando a gente opera aquele paciente. Então, por isso que é importante procurar logo. E esse carcinoma basocelular, por exemplo, ele pode simular, ele pode parecer com espinha, ele pode parecer com cravo, né? Ele pode estar ali, isso aqui é uma bolinha, um sinalzinho que tem aqui. Mas é sempre uma coisa diferente. É um sinalzinho mais brilhante, é um sinalzinho que tem uma coisinha vermelha por cima, um vasinho passando ali, né? É um sinalzinho que tem uma coloração, alguma coisinha dentro que parece um cravinho, uma coisa mais pretinha por dentro. Então, ou então ele está começando a sangrar. Quando lava o rosto, que vai secar com a toalha, ele sangra um pouquinho. Ou é um sinal que tá ali, cria uma casquinha, de repente cicatrizou. Usou uma pomadinha, tá bom, agora cicatrizou. Mas depois essa casquinha sai novamente, né? Então, tudo que você não tinha e começa a aparecer, ou aquilo que você já tinha, que começou a mudar, procura o dermatologista, para que a gente possa tratar de uma forma tranquila, rápida e ter cura, né? Que é o mais importante. Verdade. Eu sempre tive uma curiosidade, a gente sabe muito que, por exemplo, o câncer de pele, ele tem os fatores externos, né? Que contribuem também. Mas fatores hereditários, doutora Samara Godoy, eles também são levados em consideração? Existe também, por exemplo, uma pessoa na família teve o câncer de pele, tem uma porcentagem de acontecer com outro membro da família, isso existe? Existe, muito, muito boa, pertinente essa pergunta, Tony, porque exatamente, né? Então, quando uma pessoa já tem um histórico na família, eu sempre pergunto, qual foi o tipo de câncer de pele, né? Então, se for um melanoma, a gente já tem que fazer um rastreio, que examinar, né, aquelas pessoas que são da família, então de primeiro grau, de segundo grau, examinar a pele mesmo, porque existe sim, né, uma relação genética hereditária, né? Além dessa parte hereditária pro melanoma, existem também, por exemplo, pessoas transplantadas, né? Em que tem uma mudança ali da imunidade, a pele também passa por modificações, então um transplantado renal, de repente pode começar a surgir ali lesões também, né? Algumas medicações também que interferem com isso, que favorecem o surgimento. Então tem vários aspectos além do fator sol que colabora, mas a gente sempre bate nessa tecla do sol porque é uma coisa que a gente consegue prevenir, né? A genética não tem como mandar nela, mas tem como diagnosticar precocemente. Mas o sol tem como a gente prevenir, né? Então tem como usar o protetor, tem como ficar alerta sobre isso, para que a gente tenha aí cada vez menor essa incidência de câncer de pele. E as pessoas, como é que tem sido no consultório, que a doutora tem percebido em relação
a esse uso do protetor. A gente sempre fala, bate, toda vez que a doutora Samara Godoy vem aqui no nosso programa, a gente sempre ainda fala dessa história do protetor, né? Do protetor, mas rapaz, parece besteira, mas as pessoas ainda tendem a não usar, né? A esquecer. Eu mesmo sou um deles, eu esqueço também. Eu esqueço na hora que eu tô saindo. Faz parte do costume. Exatamente. Né? Então a gente acaba. Diário de muitas e uma coisa que a doutora falou no início, né? É que não, você acha que não tá levando o sol, você sai de casa, entra dentro de um carro, vem pro trabalho que é na sombra, no ar-condicionado, depois sai e volta, mas enfim, mas você acaba em algum momento se expondo, né? No sol, um sol mais causticante, por exemplo, nosso querido Orlando Santos tem que andar com protetor solar direto, né? Já tá com a careca bronzeada, né? Nosso querido Orlando Santos, que tá na rua. Enfim, então, mesmo sendo um clichê, vamos dizer assim, mas ainda vale a pena bater nessa tecla do uso do protetor solar, né, doutora? Muito, muito, Tony. Eu Karen, sempre na consulta, ela passa uma boa parte falando dessa importância do protetor. E aí o paciente, ele vem no retorno, né? Uma parte deles, claro, e eu vou perguntar, tá usando quantas vezes? Doutora, agora tá mais frio, né? O clima melhorou, por exemplo, quando tá mais chuvoso, né? E agora eu tô usando só de manhã, quando eu acordo. Aí eu uso, pronto, passo o dia todinho. Eu digo, e esse dia todinho, faz o quê? Não, vou no quintal, vou aguar minhas plantas, né? Vou ali na padaria comprar um pãozinho. Então, veja como a gente se engana, né? Então, com essa questão de nublado, lá em Triunfo, por exemplo, que é um clima mais gostoso, mais frio, muita gente com lesão de câncer de pele. Exatamente por isso, essa camuflagem, engana, né? Exatamente, como o clima engana, né? E faz a gente não usar. Então, não é a questão da temperatura, gente. Tô no carro, o ar-condicionado tá ligado, tá tão fresquinho aqui, eu não tô me queimando. O raio, ele passa através do vidro, né? Então, tô andando a pé, tô com um guarda-sol ali, daquele comum, né? Sem proteção. Não tô levando sol. Tá, porque o raio, ele bate no chão e reflete também e queima a pele. Até porque falando sobre essa questão do clima mais frio da cidade de Triunfo, por exemplo, mesmo estando frio, né? Mesmo estando um clima mais frio, o sol ainda tá lá emitindo os raios, né? Exatamente. Então, é muito importante isso. Então, grande parte dos pacientes ainda chegam com essa falha, mesmo de tanto eu bater na tecla. E outros a gente percebe e fica muito feliz. Por exemplo, chega um idoso com muita lesão de manchas na pele, né? Ceratoses actínicas, até pacientes que a gente já operou lesões de câncer de pele, e eles vêm com esse acompanhamento que a gente faz regularmente e dizem, doutora, eu tô outra pessoa, olha a minha pele como tá até mais clara. Então a gente percebe isso também, quando você usa de uma forma correta, reaplica, a gente vai percebendo, a pele fica melhor, né? A cor da pele vai voltando, vai ficando aquela pele mais clarinha, mais cuidada. As lesões, elas começam a diminuir a chance de aparecer. Então é bem perceptível. A gente sabe quando tá usando e sabe quando tá só enganando, que bota só aquele pouquinho ali, ou então passa só uma vez. Muito bem. A gente percebe. Doutora, a gente falou muito sobre a emissão dos raios solares, claro, né? Mas nesses dias de hoje, eu acho que a gente tem que se preocupar também com a emissão de outro tipo de luz, que é a luz azul, né? A luz de telas, de celulares, de computadores, de televisores. Essas luzes também fazem muito mal para nossa pele, né? Mas elas também são capazes de causar câncer? Olha, cara, é interessante, né? Não tem nada comprovando sobre a relação dessas luzes com câncer de pele, mas como você falou, eu sempre reforço, você trabalha muito com computador, mexe muito com celular, tem muita luz, né? Para pessoas que trabalham no hospital, então aquele foco de luz muito em cima para manchas, né? Então as manchas, as pessoas que têm melasma, então piora muito, né? Para câncer de pele não há uma comprovação, mas como tem manchas, envelhecimento, tudo isso, também temos que usar o protetor solar, né? Em ambientes fechados também. Okay. Muito bem. Doutora, muito obrigado, né, pela sua participação aqui no nosso programa. Foram 20 minutos aqui de muito proveitoso demais. São informações importantes para a população. Tenho certeza de quem
né? A gente acaba dando aquele puxãozinho de orelha, né? Naquela turma que não quer usar o protetor, usa. Você é agricultor, você é mototaxista, você é vendedor de picolé, que tá na rua, tem que ir pro sol, né? Para trabalhar, muito cuidado, né? Tem essas roupas de proteção solar que estão em conta. Existe hoje linhas de protetor solar que são baratas, né? É mais em conta, já foi muito caro o protetor, mas hoje tem à sua disposição, enfim. Então não esquece, usa que é melhor do que você pegar um câncer de pele e ter que enfrentar um tratamento. Doutora, um abraço, obrigado mais uma vez pela parceria e pela disponibilidade. Eu que agradeço, obrigada Tony, Karen, Vitor, obrigada a todo mundo que está aí nos ouvindo, né? Quem está saindo do trabalho, quem está voltando para casa ou está ainda no trabalho, então um abraço para vocês. Quem está aí no campo, tá na sua casa, agora vai chegar a horinha do almoço, então um abraço, né? Desejar também um dezembro maravilhoso, de muita paz, de muita saúde, de união para todos nós, que o Natal está se aproximando. Isso. E hoje tem jogo no Brasil, né? Que o Brasil então é o momento vença. de todo mundo se unir e torcer aí, que a gente possa vencer. Hoje vai vencer de quanto o Brasil? Hoje vai ser 2-1. Vou ficar meio... Tô otimista em ganhar, mas... Otimista com o pé no chão, né? Isso, exatamente. Muito bem. Obrigado, doutora Samara. Obrigada. Obrigada.